Olá, amigos, bem-vindos a mais um Líder Talk. Que bom você aqui participando com a gente desse tempo bom de falar sobre Deus, sobre a vida, sobre o futuro, sobre liderança. E Deus tem ajudado a gente a crescer muito aqui. Quando um líder cresce, todo mundo cresce. Então, você que está se dedicando a aprender mais de Deus e aprender como agradar melhor ao Senhor, essa é uma oportunidade de você crescer um pouco aqui com a gente. Obrigado por estar aqui. Nós queremos te pedir, antes da gente apresentar nosso convidado de hoje, já está aqui, queria pedir para você se inscrever no canal, se você não está inscrito ainda, você compartilhar esse link com seus amigos. Na hora que você se inscreve e dá o joinha, a YouTube acha que o nosso conteúdo é bom e interessante e ele mostra isso para mais gente. Então é muito importante para a gente que você nos ajude nisso. Hoje o nosso convidado é um mestre, um cara muito querido e além de ser irmão, um discípulo de Jesus, muito precioso. Ele é casado, pai de 3 filhos, é um médico, psiquiatra que tem abençoado especialmente a vida de muitos pastores e líderes no Brasil e no mundo. Senhoras e senhores, Ismael Sobrinho, bem-vindo. O prazer é todo meu estar aqui em Montes Claros e para o Brasil, né? O podcast roda aí o mundo. E queria agradecer aqui já o carinho antecipado da recepção de Montes Claros. E vai ser uma benção. Eu acho que liderança e saúde mental é um assunto quente, né? Você falou de atender pastores. Eu devo ter no meu consultório lá, nesses anos todos, uns 500 eu já atendi com certeza, né? Cara, eu não sei se é inadequado eu falar, mas eu estive, o Ismael eu tenho uma dívida de gratidão muito grande, porque eu cheguei no Ismael num momento muito... Ele tava babando, cara, tirando a roupa no meio da rua e tal. Se o cara tava perguntou assim, cara, como é que você tá pregando? Mas gratidão, viu, cara? Assim, não, gratidão é muito... Não é genérico, porque eu não posso falar a palavra aqui que eu gostaria de falar. Mas, muito obrigado. Mas Deus tem essas ferramentas, né, cara, para cuidar da gente nos momentos assim que a gente realmente precisa, né, cara? Sou muito agradecido a Deus pelo seu ministério, né? Mais que sua profissão e seu dom é o ministério que Deus te deu e é bom poder contar isso para as pessoas, né? Eu acho que quando nós contamos, a gente brinca assim sobre... Mas o líder adoece, né? E é um engano a gente achar às vezes assim, eu sou pastor, eu tenho uma liderança, eu tenho uma igreja, a gente não adoece. Isso não é verdade. E acho que até por isso mesmo que o cara adoece, né? Porque ele lida com muita... Sabe que há uma tese do Lotufo Neto, lá, um pesquisador de São Paulo, ele mostrou que se você é um pastor, por exemplo, um líder cristão, você tem 3 vezes mais chance de ter depressão ou ansiedade do que a população geral. E aí a Lifeway, que é um instituto de pesquisas nos Estados Unidos, ela fez um estudo sobre esgotamento pastoral, sobre burnout pastoral. E eu achei muito interessante quando eu vi essa pesquisa, que eles fizeram uma pergunta para os pastores, perguntaram assim, se você tiver um meio de vida alternativo à igreja, se você tiver hoje outra fonte de renda, você largaria o ministério? 53% dos pastores falou o seguinte, se eu tivesse outra forma de viver, eu chutava o balde. Meu Deus. Então, assim, se eu não me engano, mais de 60% das esposas de pastores, elas sentem que o ministério sufoca a família delas. 25% dos pastores estavam na pesquisa lutando com esgotamento, sintomas depressivos, sintomas ansiosos. Então, assim, é uma realidade muito, muito pesada, né? Por muitos anos, a igreja não falou de saúde mental, né? Saúde mental era uma coisa do ímpio, era uma questão não relacionada à fé cristã. Quase pecaminosa, né? Pecaminosa. Nós ficamos, décadas fazendo com que pessoas ficassem doentes nas nossas comunidades, porque sempre teve depressão, sempre teve ansiedade. Aumentou nos últimos anos, a gente pode conversar disso, mas nós ficamos décadas com pessoas doentes que elas não buscavam tratamento. Até hoje eu atendo pessoas às vezes, com 50 anos, 60, que tiveram uma vida inteira de depressão, de ansiedade, um transtorno bipolar, de um TDAH, de um autismo, que a pessoa não tratou. E ela perdeu uma qualidade de vida enorme, né? Porque nós temos a dificuldade de entender que uma pessoa emocionalmente bem, ela tem uma espiritualidade mais saudável, né? De que cuidar das emoções também é uma coisa espiritual. E por outro lado, a gente pode falar disso daqui a pouco, assim, mas em muitas situações o ambiente religioso
já é por si adoecedor, né? Sim. E a gente vê isso assim, de maneira escancarada, né? Ambientes que adoecem a pessoa até em nome dessa espiritualidade aí começa É engraçado esse ponto seu, porque tu pega as pesquisas, em geral, de psiquiatria, elas mostram que a espiritualidade ela é um fator de proteção. Ou seja, eu passei, quando eu estava na residência, muito preconceito, né, no meio da academia com cristãos, né? Então eu escutava muito assim, ainda tem muito preconceito com o cristianismo, com fé, com igreja, sempre tem uma piadinha e tudo. Ontem mesmo nós vimos o censo do IBGE e vários órgãos da mídia. O Brasil tem mais Sim. igreja do que escola, então tem muito preconceito. Mas a verdade é que os estudos não mostram isso, os estudos mostram o contrário, de que a espiritualidade ela é um fator de proteção. As pessoas que têm uma fé, por exemplo, elas têm 4 vezes menos chance de ter suicídio. Olha, interessante. A religião, ela previne mais suicídio do que o emprego. Então, em qualquer cultura, a espiritualidade protege. Só que aí a gente tem um problema. As pesquisas, elas dividem a espiritualidade em dois campos. Uma que a gente chama de intrínseca e outra de extrínseca. Então, cientificamente, a intrínseca é a fé que traz propósito, sentido para a vida, que leva o sujeito até algum tipo de transcendência. A extrínseca é aquela espiritualidade da barganha. Então, eu vou para Deus para conseguir alguma coisa, para barganhar com Ele. Ela é muito baseada na culpa, no medo e tudo. e que nunca chega, né? Nunca chega nunca lá. alcança. Aí as pesquisas mostram que essa extrínseca ela adoece. E aí entra o que você falou. Por que muitos cristãos, eles às vezes eles convertem, eles têm uma vida com Deus e a gente escuta muito, parece que a minha vida lá fora era melhor, parece que depois que eu fiquei crente eu fiquei mais triste. Por quê? Porque infelizmente uma espiritualidade doente, né? É uma espiritualidade que ela é movida pela causa e o efeito, por um sistema de barganha com Deus, por um regime de metas e resultados, né? Por uma cobrança de perfeição que Deus não nos faz, né? Por um sistema de regras e condutas morais, né? Que ele às vezes ele castra o lazer, que castra o hobby, que castra os esportes, ou seja, a espiritualidade ela deveria tornar o cristão o ser que realmente mais desfruta da criação. Sim. A gente deveria ser aquele que aproveitava mais a natureza, o esporte, o lazer, a família, aquela visão mais integral de vida. Mas não, nós às vezes convertemos e nós anulamos a nossa alma, a gente anula nossas emoções, anula o nosso corpo, né? Você se converteu já mais maduro, né? Ou não? Eu converti com 17 anos. 17 anos, então, assim, eu nasci nesse meio de igreja, e uma das coisas que eu vim de uma experiência assim, muito tradicional, que não vem muito ao caso, só quero situar o que eu vou dizer, que quando você diz dessa castração, não era, pelo menos na minha época, culturalmente no meio evangélico, incentivado ou até permitida a apreciação, que eu acho que é uma coisa que traz muita saúde, né? Que é ligada à arte, à cultura, à contemplação, e essa coisa assim, a gente ficou muito fora disso, e isso talvez teria trago até um poder evangelístico maior, porque você está com a sanidade ali, mas sei lá, não sei se estou falando besteira também. Não, eu acho que sim, mas a gente tem que... Eu gosto muito do Francis Schaeffer, que quando ele fala assim que não tem nada secular, né? Tudo é sagrado, né? Então essa dicotomia do santo e do profano, do secular, do sagrado, que a gente tem muito impregnado no nosso meio, isso castra muito a gente de desenvolver também projetos que às vezes Deus tem lá fora, né? As pessoas se culpam por empreender, elas se culpam por ter uma empresa, elas se culpam por praticar um esporte, elas se culpam por ir na academia. Você vê que boa parte do aconselhamento cristão ele é muito baseado no pode e não pode, né? E Paulo vai lá, por exemplo, lá antigamente em Colossenses, ele já falou, olha, cara, esse negócio de não toqueis, não fazeis, isso não tem valor nenhum quanto à sensualidade, né? Ou seja, nós ficamos muito na superficialidade de um código moral e de regras. A gente estava conversando aqui até em off sobre isso, né? As pessoas, infelizmente, elas querem isso, né? Muitos, até porque já tem uma disfunção psicológica, precisa de uma paternidade, precisa de uma referência afetiva que elas não tiveram, né? Nós vivemos um mundo líquido, então as pessoas querem algum tipo de visão mais sólida de mundo, né? As pessoas querem o mágico e o sobrenatural. Nossa cultura ela fomenta essa coisa do rápido,
do mágico, do sobrenatural, do código, do pulo do gato, do cara que vai destravar sua mente, etc. e tal. E aí, por que a espiritualidade não cura, né? Por que às vezes ela não é terapêutica? Porque esse sujeito adoecido emocionalmente, buscando esse simbolismo, ou esse sujeito que ele quer, na verdade, um catalisador da vida pessoal dele, ele vai buscar, às vezes, uma espiritualidade, ou seja, uma igreja, e ele acha esse malandro que vai vender esse discurso para ele, né? E esse discurso, no curto prazo, pode até ter algum resultado. Se você começa a pregar aqui, autoajuda aqui no seu culto de domingo, até terça-feira o cara fica motivado, talvez ele acorde segunda-feira, olhe no espelho e diga assim, yes, né, a vida é maravilhosa, eu sou o cara e tudo. O drive funciona durante a semana, né, cara? Só que assim, isso vai durar na vida dele até o primeiro caminhão atropelar o pé dele, entendeu? Na hora que vier a primeira dor, ou seja, o sujeito viciado na positividade, quando ele tem a alternância da dor, do sofrimento, da angústia, ele não tem ali uma espiritualidade que mostra para ele que Deus também está nesses momentos. E aí, qual que é a conclusão que ele chega? Espera aí, se eu fui ensinado, então, que é causa e efeito, se eu fui ensinado que é só plantar e colher, que eu fui ensinado que é só trabalhar a minha mente, que é só gerar no mundo espiritual e não está acontecendo, então eu sou um fracassado, ou Deus não me ama, ou eu não subgerar, ou seja, aí ele é movido, se ele vai para um sistema de que ele faz, ele começa a dobrar a meta dele, então ele vai ficando ansioso, porque eu não orei o suficiente, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer isso, e ele começa a entrar naquela coisa. Se ele já é mais melancólico, ele vai entrar num sistema depressivo, não, cara, não funcionou para mim. Então, assim, a espiritualidade doente, ela catalisa a emoção doente, né? Mas, invertendo um pouco a coisa, a pessoa que tem já uma predisposição estrutural, ela é mais vítima disso, né? O falso profeta, o falso ensino, isso é igual a pirâmide de Bitcoin, né? Não tem honesto, né? O piramideiro que eu falo no consultório é o cara que ele quer o risco, ele quer o fácil, ele quer o dinheiro, ou seja, às vezes a avareza ou a ganância, ela predispõe o cara a certas coisas, e na fé eu vejo a mesmíssima coisa. E aí você não tem muito aquela coisa de colocar a culpa muito de um lado da balança, porque o cara que está ali malandramente manipulando isso, ele achou alguém que também está querendo uma vida fácil, né? Aquele ditado popular, né, que sai o malandro e o mané de casa e eles encontram, né? E Tiago diz isso, né? Olha, quando você for tentado, você não joga a parada, não espiritualiza o negócio. Você não foi tentado por Deus, você é tentado pela sua própria concupiscência, né? Então, a ter uma boa estrutura, eu falo que são 2 pilares muito importantes para a vida. Você tem uma estrutura emocional muito boa, né? E você tem uma espiritualidade coerente, saudável, né? E eu falo assim, mas essas coisas elas sempre andam junto, não. Você pode expressar dons de Deus, você pode pregar bem, você pode ter um ministério até de alcance, mas isso não significa que emocionalmente você é uma pessoa estável, né? E até manifestar, assim, perdão, mas é porque foge aqui da minha mente, cara. Até é muito, muito interessante isso, porque, cara, eu já vi manifestações, assim, com aparência de manifestações de Deus, que era possessão. Sim. Possessão, a pessoa está ali falando em línguas e tal, botar a mão no chão. Já vi em evento, que era um evento de pastor e de líder, também o cara ali possuído ali. E é claro que tem também aquela coisa e aí depois você pode falar se quiser, daquela coisa que parece ser uma possessão, mas é só não sei como é que fala o nome ali. Um transtorno dissociativo. Um fenômeno da mente ali. Mas o que eu quero dizer nem é isso, é porque se tem muitas coisas que com aparência de espiritualidade que manifestam enfermidade. E aí eu não sei se é uma questão de toque ou o que é, mas o camarada, por exemplo, ele começou a cismar que ele tem que fazer muito jejum. O cara não come mais. O cara adoece, ele morre, ele não tem um equilíbrio, ele não tem um limite. O cara quer orar e ele começa a orar assim, virando à noite, e aí ele adoece porque tem que trabalhar no dia cedo. Não estou falando que o cara não tem que jejuar muito, não. Sim. E pelo contrário, eu tenho estimulado até muito na igreja a prática do jejum, assim, ousado. No mínimo emagrece, né? No mínimo vai fazer bem para a saúde, né? Uma das coisas da disciplina ali, do cara mandar na boca e na mente dele, pelo menos. Mas essa distorção
do que aparenta ser espiritual já pode ser também um adoecimento, né? Pode sim, porque às vezes eu sempre digo o seguinte, que o cristão, o sintoma dele vai ser, ele vai ter a apresentação espiritual. Veja bem, se tu pega um psicótico, uma pessoa que tem esquizofrenia, ele entra em surto, o delírio dele vai ser espiritual. Ele vai ver uma guerra espiritual, ele vai ver um anjo, ele vai ver um demônio. Delírio, que era a palavra que eu queria falar. Ele tem, então assim, se ele é um bipolar e entra em euforia, ele vai achar que ele é Deus, ou que ele tem um superpoder, ou que ele está num profeta, ele vai passar a noite orando. Ou seja, a doença, ela evidencia às vezes o sintoma que está muito oculto. Então, você pega um sujeito, por exemplo, como tu disse, que ele às vezes tem uma propensão, um toque religioso, ou seja, há um sentimento de culpa, ou de que ele está devendo para Deus, ou que ele blasfemou contra o Espírito Santo, ou ele acha que ele está em pecado, ou ele acha que ele é que morre à mão de Deus e tudo. Se esse sujeito ele já tem um traço ansioso, um obsessivo compulsivo, ele cai num sistema de uma espiritualidade dessa falsa, que aumenta o peso sobre ele, é uma tragédia, né? Ele adoece. Tá? Ele vai desencadear uma crise de pânico, ele vai desencadear pensamentos obsessivos, ele pode tentar até suicídio, né? E a gente vê isso no consultório, no dia a dia. Então, a gente tem esse pilar, né? Por um lado, a emoção doente, ao meu ver, ela abre o espaço para que a espiritualidade doente seja instalada, né? Essas pessoas que manipulam, elas têm uma clientela muito cativa, que é a turma que ela já é meio predisposta a ser codependente. Se eles não forem codependentes da igreja, eles vão ser codependentes do coach, eles vão ser codependentes do psicólogo, eles vão ser codependentes de um namorado, eles vão ser codependentes de algum relacionamento abusivo, ou seja, eles vão se ancorar em algum eles vão ancorar em alguma coisa, né? Como o totem, o simbolismo do religioso, ele é muito forte, porque tem a figura do pastor, do sacerdote e tudo. O líder, ele tem, entre aspas, um poder muito grande, né? Como o médico também tem o poder, que é o que a gente chama de transferência, né? As pessoas elas criam uma transferência para a gente. Então, a gente tem esse fenômeno, mas por outro lado também, a espiritualidade doente, mesmo em quem não é predisposto, ela adoece o sujeito, né? E a gente vive isso hoje no Brasil como um fenômeno muito, muito evidente, né? Nos últimos anos, na década de 80, nós criticávamos muito a teologia da prosperidade, né? A gente ficava ali falando que a confissão positiva, a teologia da prosperidade, tudo. Hoje a gente mudou as roupagens, né? O evangelho da autoajuda, o evangelho do prazer, do bem-estar. Trocamos a teologia da prosperidade pela teologia. As igrejas que eram, assim, principalmente do ambiente pentecostal mais clássicas, compraram a teologia da vitória, que é um upgrade da teologia da prosperidade. Né? Só que é mais sutil, né? Porque a da prosperidade ela não engana mais. O cara já não tem aquela coisa assim de eu vou aqui e tal. E não é só um lance de prosperidade financeira, né? É um bem-estar, né? E aí há uma para quem é líder que nos escuta, há uma responsabilidade muito grande, porque nós estávamos conversando isso ali antes. Nós não podemos ceder a esse tipo de anseio, né? Ou seja, nós temos que realmente reconhecer que às vezes eu usando um processo maquiado, um processo fake, um processo deturpado, isso pode até ter um crescimento, eu posso atrair uma multidão, né? Eu posso criar quase que uma seita, né? E a gente vê as histórias das seitas, não era 50 pessoas, tem seita nos Estados Unidos, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas que tentaram suicídio coletivo. Então, assim, para a gente ver o poder disso. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado para realmente seguir no crivo do que é realmente a Escritura, de acreditar que como Deus vê essas coisas de uma maneira muito diferente da maneira que nós vemos. A linha é muito fina, né? Porque nós vemos o quê? A matemática, né? Se a tua igreja não cresce, tu é julgado, né? O PJ, a igreja está ficando vazia. E aí tu lá está insistindo com uma boa teologia, com uma boa doutrina. Aí tu vê o negócio esvaziando, tu vê o cara do lado, na portinha, só na mentirada, só na teologia da autoestima, só não sei o que, lotando. Isso aí, cara, você entra em crise, né? Então, se o líder que está assistindo a gente, ele fala, cara,
tem uma coisa errada comigo. E aí você vai fazer o quê? Você vai em busca de novas metodologias, né? Então, se tu pensa assim, cara, se não está funcionando, então eu estou com a metodologia errada. Aí tu vai atrás, tu vai peregrinar, né? Atrás da metodologia, para criar o quê? Para criar o ambiente, né? E aí tu torna o teu culto um culto de entretenimento, né? E se tu torna o teu culto de entretenimento, ele vira um culto alma, ou seja, ele começa a tocar muito as emoções das pessoas e tocar pouco a vida espiritual das pessoas. E aí vai ficar naquele kit ali de vida, né? Ou seja, sujeito doente, com uma espiritualidade doente e uma roda que cresce. Por quê? Porque esse frequentador de igreja não é mais um membro, ele é um consumidor. Eu falo assim, ele é um cliente. Constrói uma casa muito bonita, mas que carece de estrutura, né? Carece de estrutura. A parábola mesmo ali, da metáfora da rocha e da areia de Jesus Cristo, né? Porque... E aí o líder quebra muito por isso, porque ele entra em crise, né? Os profetas foram assim, né? A gente tem uma visão muito romântica dos profetas, mas imagina só, todo mundo querendo um discurso, todo mundo querendo um código, todo mundo numa mesma vibe, né? Então você pega os caras lá, Elias, todo mundo, os caras pregavam. Tinha lá os oficiais da época, e os caras dizendo para a galera, vamos para cima, foguete não tem ré, né? O negócio assim, vai bombar, nós estamos bem, não, e a Vé está feliz demais, vamos sacrificar aqui, não tem problema nenhum você dar um jeitinho aqui na sua vida, você fazer uma imoralidadezinha, você fazer de vez em quando você flertar um pouquinho com o Baal, não, cara, não esquenta não, Yahvé está tudo bem com Yahvé. E os caras vinham e eles eram contra a cultura, e ser contra a cultura, normalmente, você realmente ser essa voz que clama no deserto, você acreditar num valor que não é o que a cultura... É adoecedor, né? Eu preguei semana passada na igreja, você tem a sensação que você é um extraterrestre, né? Então, eu tenho 2 grupos de pastores em crise no consultório, mas a maior crise deles, da liderança, é exatamente essa. Olha, cara, a minha crise é o seguinte, eu me sinto um estranho no ninho, né? Eu sou um desajustado, né? Eu vejo o mundo de um jeito que as pessoas não veem, né? Eu percebo a vida do jeito que as pessoas não percebem, né? E esse é o verdadeiro profeta, né? O profeta não é o que revela o teu CPF. O profeta é aquele cara que Deus coloca um óculos nele e ele vê o mundo com o olhar de Deus. Só que ver o mundo com o olhar de Deus não é sofrido, né? Você vê o engano, você vê... Eu ouvi alguém falando esses dias do cara que sente as dores de Deus. Acho que foi uma missionária falando isso. Como que essa coisa de sentir as dores de Deus. E nesse sentido, assim, essa ânsia por ganhar, por crescer, por conseguir e conseguir seguidor e engajamento e aquele negócio todo. Ou você olha para o cara assim, se ele é bem sucedido, fala assim, não, o cara é bom, o cara tá a igreja, tem um ministério bom, o cara já está com 20 mil seguidores. Não, hoje em dia, às vezes, eu tenho uns psicólogos que eu conheço, esses caras são old school, bem raiz, assim. E aí, às vezes, o paciente bem sucedido e tudo, eu falo assim, vou te indicar o Paulo Júnior, ele é um excelente psicólogo de casais, tudo. Qual que é o Instagram dele? Eu falei, cara, velho, pelo amor de Deus, velho. Pô, tudo bem, mas o cara, velho, ele não tem saco para Instagram. Ô, doutor, mas peraí, ele não tem Instagram. Mas peraí, cara, eu tô te dizendo que ele é bom, entendeu? Assim, né? Esse cara já me socorreu no meu casamento, né? Mas essa validação podre, né? Ele lá. Essa validação podre. Na outra ponta, o medo e a pouca resistência com a perda, né? Porque o cara que ele achar um caminho bíblico, e Tomás fala de 4 pilares assim que o líder vai conduzir o líder, né? Ele fala dos dados lá empíricos, você não tem como brigar com eles, os números, as informações. Você tem as projeções, que é a interpretação que você faz dos dados. Você tem a parte da fé, que você olha e fala assim, cara, eu acredito que isso vai acontecer, que é também importante. E fala, mas tem a parte que é a parte que Deus te mostra. E aí, do líder cristão, do pastor especialmente, eu falo assim, você tem que ter aquela coisa que Deus falou, aquela consciência do que Deus falou com você. E às vezes ir no caminho que Deus falou faz o cara perder muita coisa. Reputação, gente, prestígio, dinheiro, network. E se manter nisso
e manter a mente nesse mundo caído e nessa... Cara, que loucura isso. Eu falo, as crises, para mim o profeta ele não é um sujeito de respostas muito concretas, né? Ele é um angustiado. Ele é Só sabe que Deus falou. Ele é um sujeito de porquês, né? Uhum. Ele é um sujeito... Ele é um estranho no ninho, né? E o problema maior do profeta é que Deus tem um negócio de falar pela metade. E aí o profeta fala, cara, eu vi até aqui. E dali, cara, vamos até lá. Não, que chegar lá, Deus fala o resto. Eu falo, Deus é muito sinal de fumaça, né, cara? Te dá um sinal de fumaça, mas a gente mostra onde tá o incêndio direito, o que vai ser, como é que você vai apagar. Tem um trem ali, né? Mas, assim, a crise da liderança, e eu falo cristã como um todo, ela gira muito nisso, né? E um segundo ponto é que hoje existem exigências diferentes. Antes você tinha que vir tomar conta da tua igreja, hoje tu tem que ser mentor de autoajuda, tu tem que ser o cara que motiva o cara no dia a dia dele, tu tem que ter respostas para empreender, tu tem que ser mecânico, tu tem que aconselhar o cara. Então, assim, o métier do que é a igreja, porque se a liturgia ela não é mais focada na salvação, as pessoas não querem falar só disso. Pastor, negócio de inferno, de céu, você tem que cansa, cara. Não quero vir aqui para você ficar falando isso, não. Me dá uma palavra aí para você me dar uma motivada, me dá um Red Bull espiritual aí, me dá um turbinado e tal. E muito cliente, né? Porque o cara, ele fala assim, cara, eu vim aqui, eu investi nisso aqui, dei meu dízimo, fiz um voto e tal, me deu um bom sermão aí, né? Que eu quero fazer. Mas sim... Vamos aí o cara quebra, e aí ele cai no psiquiatra. Né? E aí esse cliente, ele quebra, às vezes a igreja não percebe essa quebra. Mas ele chega no consultório psiquiátrico, né? E aí ele chega e fala, Deus não funcionou, ou Deus não me ama, ou Deus tem filhos prediletos, ou eu não soube mover a mão de Deus. E aí esse sujeito se chega no consultório desigrejado, deprimido, triste, e aí ele não precisa só de uma consulta psiquiátrica, né? Ele precisa de entender direito o que é. Quase que um rediscipulado, né? Rediscipulado, né? E o cara que teve uma experiência ruim com a igreja sem o evangelho, eu acho mais difícil depois ele se reencontrar com Deus do que o cara que vai começar do zero. Muito. Eu acho que isso é muito difícil. Eu quero voltar nesse ponto para falar do negócio de medicação, mas eu queria mudar de assunto aqui para falar de sua vida, cara, porque você é um cara hoje, assim... mundial, né? Cara, assim, recebo global. Mas isso, e aí vou na questão da motivação, mas não é, mas é porque é importante falar disso. E porque a gente está falando de liderança e se associa muito hoje liderança à autoridade. Assim, o cara vai te vender um curso, ele vai te fazer uma coisa, ele tem que demonstrar que ele tem autoridade naquilo. Isso tem a ver com origem, com conexão, de colocar a base do cara, que ele veio. Na liderança cristã, ainda que isso tenha o seu nível de importância, mas surgem uns caras tipo de mantena, né, velho? Assim, mantendo a cidade, tá? Para quem não está mantendo a cidade. Não é o personagem do He-Man, que é antigo, lembra do He-Man, agora não sei se era do... Vamos das personagens. Essas histórias, elas são muito interessantes. E aí você vê a sua... Não, aí eu quero um pouco da sua história. Você é um cara que não era originariamente cristã, sua família, e aí é bacana a sua experiência com Jesus e com o Evangelho. Queria que você falasse um pouco disso. Pois é, um dos textos que eu gosto muito das Escrituras está lá em 2 Samuel 7, versículo 8, que Deus diz assim para Davi: eu te tirei das malhadas, né, dos currais para ser príncipe entre o povo de Israel, né? Nós estamos falando aqui de liderança, mas fato é que a metodologia de Deus de fazer um líder é totalmente diferente do que a gente crê como metodologia humana, né? Eu acho engraçado, outro dia eu vi um coach, aquelas frases bem batidas, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive e tal. Aí tu pega Davi... Eu tô lascado, né? Olha que 2 dos 5 já eu tô perdido. Aí você vai pra que merda. Não vou longe, cara. Brincadeira. Não, mas é isso mesmo, né? O paradoxo de Deus é uma coisa muito grande. Eu vou voltar na minha história, mas você pega Davi, cara,
Quando Davi estava fugindo de Saul, né, porque ele foi ungido rei mais ou menos 17, 18 anos, e a gente tem aquela sensação assim, que a coisa é muito rápida, né? Que Samuel ungiu ele, no outro dia ele já virou rei, e não foi assim. Mais ou menos uns 13 anos dele fugindo. Ou seja, há umas fases da vida que você tem a unção, que você já tem o propósito, mas você não está pronto, né? Ou seja, Deus primeiro ele te dá, ele até te revela mais ou menos onde você vai chegar, mas você tem uma jornada de amadurecimento. Davi só foi tomar a coroa mesmo com 30. Você vê que ele teve 2 chances de acelerar o processo, de matar Saul, né? E aí o homem segundo o coração, ele não cometeu esse erro, porque ele sabia o seguinte, que Deus que tirava da malhada, ele tinha um curso. E às vezes a gente é tentado muito a ter o pulo do gato, né? A acelerar o processo. E aí eu estava brincando sobre isso, porque o exército de Davi, a Bíblia diz que ele ficou um bom tempo com os angustiados, amargurados de espírito e os endividados. Ou seja, Deus pegou para ele uma cracolândia, aí os caras malucos e deu para ser o exército. Então, quando eu olho para a minha vida, eu vejo muito essa graça, né? Eu em Mantena, com 17 anos, meu pai mexia com o lado negro da força espiritual, né? Hoje a gente não pode ficar nem falando, né? Mexia com coisa pesadíssima. Minha mãe é católica, eu sou cristã, e minha mãe foi um militar lá para Mantena. Eles tinham um comércio, e esse militar ele dava uma revistinha de escola bíblica para minha mãe. Ele comprava pão na segunda-feira. Aqui, ó, dona Sônia, uma revista de estudo. Igual tem da Assembleia, não sei se ainda tem aquelas revistinhas. Ainda. E aí minha mãe... Hoje a revista nossa é digital, né? Mas tem ainda. Mas tem, né? E aí minha mãe devorava aquelas revistinhas e ela se converteu. E aí meu pai, ele não deixou ela ir ao culto, né? E na época as mulheres tinham uma questão de submissão, nós estamos falando de muitos anos atrás. E ela ficou anos em casa cristã. E ela começou a ler a Bíblia e ele começou a ler a Bíblia também, para poder discutir com ela. E aí Deus trabalhou na vida do meu pai de 2 maneiras. Vou chegar até em mim. Primeiro que ele entrava para o escritório dele trabalhar, e na época a Valnice Milhomem estava no auge ali da televisão, e a Valnice aparecia na Bandeirantes, ele escutava muito a Valnice Milhomem, Deus. Mas o pulo do gato foi que um dia, o maior cliente dele lá na cidade, ele tinha uma padaria, era a Assembleia de Deus. Porque tinha muito encontro de pastores. O que a Assembleia de Deus fazia muito lá nos encontros de pastores? Cachorro quente, cara. Então, assim, nem toda Assembleia, mas sempre uma Assembleia. Né? Sempre uma Assembleia. E aí, cara, eu era o maior cliente dele. Então, quando eles foram inaugurar o templo novo, que é um templo, mantendo a cidade engraçada, tem 30 mil habitantes, e o templo da Assembleia cabe quase 3 mil pessoas. Uau. Então, assim, da sede. Então, quando eles foram inaugurar o templo, esse pastor convidou meu pai, falou, cara, vamos aqui para você conhecer e tal. E ele apaixonou com a igreja, né? Assim, ali ele converteu, e ele fez o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus por correspondência. Na época não tinha internet, lembra do CPAD, que tinha aqueles cursos que vinham em dezembro e janeiro, e você, daquelas apostilas e tudo. Acho que era o IBAD, né? Eles iam, os professores ficavam um mês ali na cidade, né? E aí pai se tornou uma pessoa totalmente diferente. E eu achava aquilo muito interessante, né? Eu via ele bebendo muito, eu via ele sumia de casa, ficava dias sem sair, e aí todo mundo foi convertendo e ficou, E fui para Belo Horizonte em 98. Meus pais, eu falei com meu pai que eu queria fazer medicina, e ele falou assim, olha, eu não tenho muito recurso financeiro, mas 1 ano em Belo Horizonte eu consigo te ajudar a te manter. Acha uma escola boa, que você acha que te prepara, se você conseguir passar na prova, eu te mantenho nessa escola. E aí na época, eu tinha um casal de amigos muito bacana em Mantena, eles foram uma bênção na minha vida, que o filho deles era um canal mais antenado, ele era médico, então uma pessoa com uma visão muito grande. E aí esse cara foi uma benção, que ele me adotou mesmo, assim, no sentido, meus pais não tinham essa cultura, mas ele falou, olha, o colégio bom em Belo Horizonte é o Colégio X, que na época era o Colégio Santo Antônio. E eu fui para fazer o 3º ano, passei na prova para fazer o Santo Antônio. Num dia, numa quinta-feira, eu sentado assim na minha escrivaninha estudando, minha mãe vinha às vezes me visitar, a gente morava na República, ela falou assim, aqui em cima tem uma igreja, no dia que você quiser ter eu fui para a igreja, vai lá e tal, eu ficava carregado de crente e tal, lavagem cerebral. Eu achava interessante que meu pai tinha mudado, falei assim, os caras fazem uma lavagem cerebral boa, mas eu muito racional, muito voltado em filosofia, em estudar, não via, para mim Deus era uma ideia, né? Era um conceito.
E aí, na quinta-feira, me deu uma angústia absurda. Eu entrei, corri, subi o morro assim, para dessa igreja, estava rolando um culto evangelístico e eu aceitei Jesus naquele dia, né? E aí foi uma coisa assim, muito bacana, porque eu sei que tem conversões de todos os tipos, né? Deus tem mas para mim, eu sei o dia que eu converti, 8 de agosto de 98. E aquele dia foi um marco, por quê? Porque a partir daquele dia eu comecei a entender a Bíblia, né? Eu liguei para meu pai, falei, pai, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu achei que ele ia fazer um escarcéu. Ele, não, meu pai foi muito sábio. Falei, segue estudando. Vou te mandar uma Bíblia pelo correio e você lê. Ele pensa assim, eu conheço o filho que eu tenho, né, cara? Você trabalha que Deus vai ter daqui para frente. Aí ele, então, e foi uma coisa engraçada, que aí em dezembro desse ano, eu fui passar o Natal em Mantena. E eu tinha feito a primeira etapa do vestibular de medicina da UFMG. E estava faltando a segunda etapa. Na época não tinha ENEM, era a primeira etapa, segunda etapa. E aí a minha mãe, manto, né, pentecostal, aí virou assembleia, aquela coisa toda. E falou assim, tem uma irmã aqui na igreja que ela orou muitos anos para você converter. Eu queria muito que você fosse lá, porque ela vai ficar muito feliz de te ver crente. E aí eu falei, claro, vamos lá agradecer. Ali eu não sabia, assim, novo convertido, eu não tinha entendimento que era uma palavra profética. Hoje eu tenho mais esse discernimento, nem tenta ter, né? E eu lembro que eu cheguei na casa dessa irmã, então ela muito agradável, ela é minha amiga até hoje, a gente até conversou semana passada, e ela sentou assim, ela olhou para mim e foi, né? E Deus foi usando ela, e ela maratonando a minha vida ali, né? E eu tinha tido muito problema de saúde com 6, 7 anos, eu dava um trabalho para meus pais, eu ia muito em médico, tomava muito remédio e não tinha um desenvolvimento muito bom. E minha mãe escutou muito de alguns médicos ali por volta de 6, 7 anos, assim, falou, olha, teu filho é um menino de pai, cara, assim, meus pais, ele não vai aprender nem ler, nem escrever, vai ser um menino que vai te dar muito trabalho aí. E meus pais ficavam muito desesperados, gastavam muito dinheiro com consulta, e de repente, cara, por volta de uns 7, 8 anos, minha vida mudou completamente, assim, eu comecei a estudar e fechar a prova, e sempre fui um excelente aluno, assim, onde eu passei. E aí essa irmã, eu lembro que sentada assim, ela virou para mim e falou assim, aqui, quanto você tinha? Ela falou assim, a primeira ela falou assim, você tem uma prova para você fazer daqui a um mês. Aí ela falou assim, comigo, você vai passar nessa prova, né? Assim, você não precisa preocupar, não, você vai passar nessa prova. Mas você vai passar por um motivo, porque um dia Deus vai fundir o trabalho que Ele vai te dar com o ministério. E ela me disse uma coisa, olha para você ver, eu estou falando de 98, ela virou para mim e falou assim, e um dia você vai rodar um mundo para falar de Jesus, você vai pisar em lugares onde você nunca imaginou, até em Montes Claros, não falou até em Montes Claros, mas assim, ela falou isso comigo. E aí, e ela virou e falou assim, e quando você tinha 6 para 7 anos, foi Deus que mudou a sua mente. E aí eu voltei para casa, com aquilo no coração, eu falei assim, gente, que coisa esquisita, velho. Falei com minha mãe, não conhecia, primeiro, como é que essa mulher sabe da minha vida? Assim, segundo, aí a minha mãe, não, mas você tem que entender, assim, porque tem os profetas, tem gente que Deus... Eu falei assim, então é o seguinte, se ela acertou o passado, ela acerta o futuro... Aí minha mãe não é muito sábia. Não, assim, ela é uma bênção, assim. Então eu falei, mãe, porque eu não vou estudar mais, não. Não, pelo amor de Deus, cara. Você tem que estudar, velho. Você tem a segunda etapa. Não, você já está garantido. Já está garantido, vou estudar mais, não. E eu lembro, assim, que no vestibular ali da segunda etapa, né, eu fui talvez o ser humano mais tranquilo daquele vestibular, porque eu tinha uma certeza, assim, absoluta que eu ia passar no vestibular. É diferente quando Deus fala, né, cara? É muito diferente. Então, passei para o segundo semestre. Então, a FMG tem uma turma que começa em março, outra turma que começa em agosto. Então, eu fiquei 6 meses em Mantena. Nesses 6 meses, eu fui muito discipulado. Meus pais tinham terminado o seminário dele, das assembleias, tinha as apostilas, e aí eu passei 6 meses lendo todas as apostilas dele, da CPAD, e eu tive um irmão muito abençoado em Mantena, que ele era um leitor voraz, acho que ele ficou muito feliz de eu ter chegado, porque ele tinha muitos livros, e era uma igreja muito simples, as pessoas não gostavam de ler, ele me dava 3 livros para ler toda semana, e eu naquele pique de terceiro ano, ali, uma sentada, né? E ele foi me discipulando. Então eu passei muito a faculdade, e essa parte de residência, estudando, fiz mestrado depois, cheguei a ficar um tempo em São Paulo, mas sempre muito convicto que Deus ele tinha lá na frente, uma fusão desses dois mundos, né?
de que a fusão da espiritualidade com a saúde mental, de que trabalhar essas questões dentro da igreja era, sim, uma coisa vocacional para mim. Então, essas coisas foram se estruturando aos poucos. Se você me perguntar, teve um método? Não teve. Foi uma coisa que ela veio acontecendo, Deus realmente nas experiências do dia a dia mesmo, né? De atender e orar, de atender e ver, de ver que isso é espiritual, isso aqui é físico, olha, isso aqui é uma possessão demoníaca, isso aqui não é. Ou seja, se você falar, monta um curso sobre isso, eu não vou saber te montar um curso exatamente sobre isso. Mas tem muito do que Deus coloca de discernir também. Né? E aí, ou seja, foi tendo uma maturidade. Então, hoje eu vejo assim, com muita graça, né? Igual vem aqui, em outros lugares, assim, eu vejo que é uma oportunidade muito grande para um tempo onde tem muita depressão, para um tempo onde tem muita ansiedade, né? A gente escalou os transtornos mentais, né? E eu vejo que na soberania divina, Deus já sabia disso, né? De que à medida que o fim se aproximar, as pessoas que se quebrariam emocionalmente. E a gente precisa, eu não estou falando de mim, a gente precisa de muitas pessoas que sejam cristãs, que elas também tragam respostas sobre isso para a igreja, né? Então eu me sinto um privilegiado de Deus ter me colocado num tempo onde a mensagem da saúde mental ela é uma mensagem importante. Talvez se isso fosse há 30 anos atrás, não que não existisse depressão, ansiedade, mas aumentou 20 vezes. Então, assim, para o tempo de hoje eu vejo essa bondade de Deus. Então, a trajetória que Deus constrói na vida da gente, ela é imparável, né? Com paciência, Ele vai te colocando. E aí chegou a esse estado que é hoje o mundo, né? O Brasil já é o campeão mundial de ansiedade. Nós somos o 5º colocado em depressão. O índice de depressão e ansiedade entre cristãos é o mesmo de não cristãos, segundo as estatísticas. Você acha que isso está caminhando para uma estabilização? Ou isso vai assim, sair de controle e vai ser a próxima pandemia? Vai ser uma pandemia de saúde mental? Eu acho que, graças a Deus, vai aumentar o número de pacientes, sabe? Entendeu? Tô brincando, mas tem 3 filhos para cuidar, né? Então, assim, 20 a mim os que estáis deprimidos e ansiosos. Já que tem que cuidar, né? Já que tem que venha para mim, Senhor. Mas eu brincando assim, nós já vínhamos vindo de 2015, com as estatísticas já mostrando de 2015 já um aumento de transtorno psiquiátrico. Entre 2015 e 2020, antes um pouquinho da pandemia, os dados de 2019, a gente já via mostrando, por exemplo, suicídio entre adolescentes de 200% de aumento. Você não ouvia falar de adolescente, de criança de 10 anos suicidando. Hoje você vê direto criança pulando de prédio de 10 anos. Em Belo Horizonte a gente tem muito isso, né? Então, aumentou muito. E pós-pandemia aumentou também. A gente ainda precisa de estatísticas mais claras, mas os dados de prescrição, ou seja, o quanto de remédio está sendo vendido para depressão, para ansiedade, tem mostrado isso. As pessoas estão consumindo mais antidepressivo, mais ansiolítico, consumindo como nunca. Então, eu creio que é um fenômeno assim, inevitável. E a Escritura, ela já adiantou um pouco isso, porque ela diz assim, que nos tempos dos fins, os homens serão arrogantes, jactanciosos, amantes de si mesmos. Ou seja, é um processo de uma sociedade mais narcisista, mais hedonista, né? Mais materialista. E ele diz lá, ser amor pela família, né? Então, a estrutura social, o tecido social, ele vai ficar mais frágil. E a saúde mental, ela não é um processo, ela é um processo biológico, sim, né? Ela não é um processo espiritual, mas ela é um processo biológico como via final, né? A genética está aí, ok, a gente pode falar disso, mas a gente adoece muito mais por essa influência de uma cultura e tudo. Então, eu não vejo uma luz no fim do túnel. Você vê a quantidade de pessoas que chegam no consultório, eu tenho TDAH, eu tenho isso, não tem nada. O cara está cansado, o cara não dorme, ele está envolvido com tela, ele não faz exercício. Que é um problema também, essa coisa do autodiagnóstico. Né, então assim, antigamente, quando eu entrei na residência em 2006. Em 2006, a gente pegava paciente mais puro, genética, paciente com caso mais grave, história familiar, mais precoce. Hoje não, hoje 70% de que a gente trata é vida ruim. A gente não trata, não é o paciente de 2006, é vida ruim. É o cara que ele literalmente ele não tem disciplinas para o corpo, para a alma e para o espírito que ancorem ele. E eu não vejo perspectiva disso mudar.
né? A pandemia foi só um teste ergométrico, né? Quando você tem um paciente que você quer saber se ele tem uma isquemia silenciosa, o que você faz? Você põe ele na esteira e acelera, por quê? Porque o coração, no ritmo basal, às vezes ele não manifesta uma isquemia. Se você acelera, o eletro muda e você fala, cara, pode ter uma pista aqui de que tem alguma coisa errada. O pessoal que quebrou muito na pandemia foi muito do teste ergométrico mesmo. Acelerou a pressão e quem já estava mais predisposto quebrou mesmo. Então, assim, e a tendência é uma explosão disso, né? E Daniel diz uma coisa interessante, né? Que aí, nesse tempo de fim, a busca pelo saber, né? Pelo conhecimento, eu falo pelo conhecimento como um todo, né? Até pelo que está oculto e tudo, vai se tornar numa proporção grande. E aí a gente vê isso no dia a dia, as pessoas fazendo curso tomando psicodélico, fazendo imersão no meio de índio. As pessoas estão com busca da transcendência, do toque, do sentir. Você vê o poder dessas liturgias cristãs de imersão, essa coisa muito focada no emocional, no rápido, no extraordinário, tudo isso. Isso é a busca das pessoas por transcender. Só que voltando aí, que você fez uma pergunta de manter, a metodologia de Deus ela não é assim, né? Deus não tem pressa nenhuma em moldar um ser humano para usar os propósitos dele, né? Eu acho a eternidade, né, cara? Eu acho engraçado que o Moisés, 40 anos, ele está lá, ele tem um instinto de um libertador, né? Ele tem o negócio já pulsava nele, né? Ele não tinha caráter, não estava pronto. Aí Deus o que faz? Pega um cara igual ele, PhD lá no Egito, memorando no palácio, rico, era como se porque você ser filho do faraó na época, era você ser filho desses sheik árabe de hoje, né? Uma riqueza. E Deus pega o cara, ele vai para um mato para ser pastor. 40 anos. 40 anos. Perda de tempo, de vida. Se você for olhar, aí Deus pega ele e põe ele para cuidar de 2 meninos e uma mulher. E ele fica 40 anos da vida dele, mais 40, uma vida péssima, uma vida cuidando de 2 meninos e uma mulher. Ou seja, de uma certa forma, Deus o cuida, o modo numa vida comum, né? Paulo também, né? Paulo, porque Paulo, do cavalo, a galera acha que ele já saiu fazendo missões, nada, ele sumiu, ele ficou uma década quase lá na Arábia, lá escondido. Arábia, escondido, né? Então, assim, a gente vê os caras muito prontos, né? Aí quando chega 80 anos, né? Que Moisés fala, eu vou nem a pau levar esse povo daqui, você tá doido? Quem que é você? Aposentar, né? Agora deixa eu aproveitar para fazer uma propaganda, você falando disso aí, dessa coisa da transcendência e tal. Terminei de pregar, poucos dias atrás, uma série de mensagens, são 4 mensagens, e o tema da série é O Mundo Não Vai Acabar em Pizza. E está no YouTube da Democ Online. Assista lá, vai te edificar muito e vai fazer um link muito bacana com isso que você está falando. Essa busca pela transcendência, que não vai encontrar onde está procurando e que enquanto ela não for canalizada para o lugar certo, né, ela não encontrar a fonte certa, ela vai trazendo essa loucura e esse distanciamento do espírito humano com o espírito do Criador. E quem está escutando a gente tem que ter isso em mente, né, cara? Não tem pulo do gato, não tem jeito de se artificializar o negócio. Você não vai mover Deus na sua velocidade coisíssima nenhuma, né? E tem coisa, cara, que não tem a resposta. Não tem, exatamente. E a grande angústia é assim, porque assim, a pessoa chega e fala assim, pastor, me explica então. Quando eu falo explica então, eu falo, cara, não tem. Se Deus não se ocupou de explicar isso... No meu livro novo, que eu vou lançar um livro novo agora em maio, ele vai chamar Psiquiatria e Fé Saudável, a sequência do outro. E um dos primeiros capítulos é sobre isso, né? Você não terá todas as respostas aqui, né? Então, eu concordo. E aí é a fé, né? A fé não é ter fé na fé, né? Fé não é eu criar algo e impor a Deus, né? Fé é confiar no caráter de Deus, é confiar que tem alguém que sabe mais do que eu, né? Ou seja, se eu contrato... Quando eu vou fazer uma cirurgia, eu tenho fé no cirurgião. Você vai fazer uma cirurgia sem fé no cirurgião? A menos que você não tenha uma outra opção, mas normalmente você tem fé. Esse cara é bom, né? Ele vai operar. Você entra no avião, você tem fé no piloto. Tem fé no piloto. Né? Então, assim, a gente tem que ter fé em Deus, que Ele guia a vida. Então, não é eu virar para o piloto de avião e falar, eu sei mais que você. Tem um meme aí, né? Daquele coach, né? E tal. Não, fica tranquilo aí. Então, não é esse. Você foi treinado para isso. Entendeu? Inclusive, eu estou fazendo
vamos falar do livro agora, só queria aproveitar que a gente está aqui. Sabe o tema da minha próxima série de mensagens? Começa com como. É o nome da série, Começa com como. Você viu? Para instalar 4 drives, são 4 mensagens. Cara, e seus livros, que coisa linda Deus te deu que foi escrever. O primeiro, que é Depressão, Todo Cristão Precisa Saber, eu acho que eu distribuí umas 4 casas daquele livro em atendimento e aconselhamento. Porque tem muito isso também, de você saber, assim, até aqui é o aconselhamento bíblico, até aqui é o acompanhamento pastoral. Daqui para frente você precisa saber alguma coisa... saber os seus limites. Saber seus limites e saber o que não é a minha área, o que o pastor não vai saber. Até porque o objetivo do aconselhamento pastoral, ele é a salvação da alma, né? O aconselhamento pastoral não é psicoterapia. O psicoterapeuta, ele busca o que é a melhora das emoções do sujeito. Não é o objetivo do aconselhamento pastoral. E até direcionar. O cara vai falar assim, olha, isso aqui não tem a ver com talvez diretamente com a sua vida espiritual. Você tem que pegar agora um tratamento. Então, aquele livro foi uma bênção para muita gente. Hoje pela manhã, recebi uma mensagem, inclusive, de uma pessoa que estava assim, transtornada, porque não ia conseguir vir hoje te ouvir, e queria trazer o livro para você, porque o livro foi, de fato, assim, uma bênção, né, na vida dela. Então, louvado seja Deus. Amém. Por esse primeiro livro. Aí depois veio A Procura da Felicidade e agora Psiquiatria de Jesus. Então fala um pouco aí, cara, sobre esses 3. Pois é, houve uma evolução assim dessa questão da escrita, porque o Depressão que Todo Cristão Precisa Saber, ele foi um livro meio que feito no impulso, né? Eu pegava os pacientes e falava, gente, cara, os caras têm que saber o básico. O que um crente precisa saber para ele sair dessa neura de que ele não pode tomar remédio, que ele tem que ir no psiquiatra, que nem tudo é espiritual, que nem tudo é o diabo. Ou seja, desmistificando a depressão. Até um livro que eu preciso fazer uma revisão nele, que muita coisa já mudou de lá. Mas a ideia é essa, né? O Procura da Felicidade foi um livro meio que de sintoma, né? Porque acabou a pandemia, que ele foi feito em 2022, e eu, angustiado ali pelo fim da pandemia, vendo as pessoas que elas não tinham mudado nada, né? De que elas dobraram a mestra no Evangelho da Autoajuda, no Evangelho da Pressão. Eu falei, cara, tem que escrever alguma coisa sobre isso. E é curioso, até fazendo aqui uma confissão interessante, né? Porque o livro ele é A Procura da Felicidade, como conviver na sociedade do cansaço e do esgotamento. E muito do conteúdo do livro, ele é realmente provocar as pessoas a sair dessa matrix do empoderamento, da autoajuda, dessa coisa meio do faça você mesmo, né? Que cansa e desgasta, né? Desgasta. E é uma coisa engraçada que tá lá na editora, vendeu e tudo. Mas quando eu mudei de editora, eu fui lá para Thomas Nelson para fazer o Psiquiatria de Jesus, eu comecei a ter uma direção muito focada até em redes sociais. Eu falei assim, cara, não adianta você... Que foi o erro que eu acho da Procura da Felicidade, né? Cara, não adianta você tentar trabalhar conceitos mais pesados se as pessoas elas não conseguem entender o básico sobre as emoções, né? E quando eu digo isso, não é subestimando o leitor, né? Mas até o próximo que vai vir, seja Ismael, ensina primeiro o que é uma emoção saudável, como Jesus vê as emoções, o que é normal, o que é patológico, o que a Bíblia diz sobre emoções. E aí vai estar vindo essa série aí pela Thomas Nelson, que basicamente é o cristão e as emoções. Então, a ideia é essa. Nós temos que, às vezes, assim, que estamos às vezes numa posição de liderança, a gente tem que tomar muito esse cuidado, né, de trazer as origens, de trazer a base para as pessoas. Então, o Psiquiatria de Jesus e o próximo, que vai ser em abril, Psiquiatria e Fé Saudável, são muito livres para isso. Eu falo que quem lê, pelo menos ele vai ser um cristão que ele vai tomar um santo imunizante para uma espiritualidade doente. Bacana. Isso já ajuda. E você tem uma habilidade muito bonita que é de conseguir explicar coisa difícil de maneira fácil, né? É um conceito bacana que é de simplicidade, que é transformar a coisa maior na coisa menor, sem tirar o significado, né, de dentro dela. É uma tentativa. Eu acho que é difícil, eu acho que é um trabalho complicado. Esse meu último livro, fazendo a introdução dele esses dias, eu até coloquei lá no início, falei assim, olha, eu queria que as pessoas lessem Agostinho, Tomás de Aquino, que elas lessem o Spurgeon, mas já que vocês, às vezes,
vão ter preguiça um pouquinho de ler. Lê esse resuminho aqui de algumas coisas e tudo. Mas é o nosso desafio de tempo, né? Não é um tempo de que as pessoas leem, Não. nem leem muito e nem leem bem, né? E não é o uma fala tempo, preconceituosa. Não, nós não estamos fazendo um julgamento, mas é o tempo do vídeo de 1 minuto no Instagram. Então, nós que ensinamos, nós estávamos conversando sobre isso aqui no caminho do carro, né? O Evangelho não mudou, as palavras de Deus não mudou, mas a gente pode mudar a forma como nós ensinamos, né? Nós temos que ser antenados a isso. A linguagem evoluiu, né? O estilo literário, você não lê Shakespeare hoje e acha fácil, né? Se eu te der um poema do século XVIII, você vai ler e falar, cara, que português pesado. Então, nós temos que conectar com os jovens, nós temos que escrever, pregar e ensinar, não pensando nos teólogos do Twitter, ou não preocupado com as pessoas, que o mega... Não, nós temos que falar com a dona de casa, com o cara que trabalha na oficina, nós temos que falar com pessoas comuns, com vidas comuns, com ofícios comuns, e isso é um desafio muito grande. Nós temos que ser uma resposta para a vida comum, porque se nós não formos uma resposta para a vida comum, alguém vai ser. E aí o cara vai cair no falso profeta, no coach, ele vai cair na espiritualidade doente, ele vai buscar alguma resposta alternativa. E se você não explicar a mensagem que você tem de maneira que as pessoas entendam, ela perde o propósito e sentido, né? Exatamente. Então, isso é um desafio. Eu ouço isso e não poderia ouvir isso com orgulho e com vanglória, mas ouço com tristeza. Quando às vezes termino de pregar, você fala assim, cara, que interessante, porque eu consegui entender. Geralmente eu ouço assim, uma pregação, não entendo o que ele está falando. Eu fico assim triste, porque, cara, tem que entender. O objetivo é se fazer entender. Então, assim, teoricamente, seria o básico, né, das coisas. Eu concordo com você, é um pouco frustrante, é uma coisa que a gente tem que orar quem prega, para não cair num tipo de vaidade, né? Sim. Mas, infelizmente, por que isso acontece? É porque, infelizmente, não é que a gente é bom, alguma coisa, não é isso, não. É que a regra é muito baixa. O nível de ensino que tem sido feito é muito raso, é muito superficial, né? Então, as pessoas, quando elas têm uma pitadinha, realmente, de um evangelho simples mesmo, nós não estamos falando aqui de virar o Charles Spurgeon ou a gente ser o Hernandes, não é essa a questão. Mas o pouquinho de verdade alimenta muita gente. E simplicidade não é superficialidade, né? Você vê que, voltando a isso, são conteúdos assim importantes, né? Profundos e densos. Falando de leitura, aconteceu coisa engraçada. Você me indicou um livro esses dias, e aí comprei já. Aí chegou... Qual que foi mesmo? Perdido no Meio. Perdido no Meio. Perdido no Meio. Do Paul Tripp. Aí peguei assim... aleatoriamente para ver o livro e abri ali o índice e tal, e comecei a ler. Aí chegou no final ali da primeira parte, e aí estou falando com a Isabela e Fabiana, né? E falei assim, gente, que livro bom. Numa sentada assim, nem vi, já li o primeiro capítulo. Aí na hora que eu fui abrir de novo assim, para eu continuar, eu não tinha lido o primeiro capítulo, tinha lido o prefácio. Como que assim, a gente fala dessa displicência da leitura, mas a gente também cai nisso, né? Eu fiquei me zoando depois com vergonha de mim. Eu li o prefácio do livro, empolgado, falei assim, não, eu consegui ler um capítulo assim na... mas acho que são essas disciplinas, né, que o mundo moderno nos tirou, né? E eu sempre posto lá no Instagram, né? Eu falo, gente, é o poder da vida cristã comum, né? Eu chamo de crente bique, né? É o básico, imperfeito e o cara constante, né? Eu acho que vai ter tem uma, na verdade, uma imersão, uma coisa... vai ser 6 de abril, eu vou fazer uma imersão lá em BH presencial, o dia inteiro. Aí eu pego esse pilar do corpo, alma e espírito e trabalho dentro de uma questão meio da psiquiatria, da ciência de evidências e da espiritualidade saudável. Então, se alguém até estiver assistindo, quiser participar, escreve lá no Instagram. Que legal, vamos mobilizar para ir. Vamos a galera daqui, né? Muito bom. 6 de abril. 6 de abril. É um sábado. Eu faço normalmente 2 vezes por ano, porque realmente pesa muito fazer várias vezes, porque ele é de 8 da manhã às 17 horas. Então, o cara ficar me ouvindo o dia inteiro, ele cansa. É muito bom. Eu tenho vontade, um sonho de a gente trazer o Reset aqui, cara.
Esse novo, o Outlive, ele é um reset ampliado. Que o reset era 4 horas, e aí eu fiz agora um de 8 horas. Assim. São muitas coisas que não dá tempo de falar, principalmente o que eu acho no âmbito do que é a fé saudável, e esse eu vou explorar um pouquinho mais sobre isso. Então é uma ideia. Mas é muito cansativo, assim, né? Tem que ter um perfil para assistir o dia inteiro, né? Sim, mas gera um impacto também, né? Você dá essa... Não, a turma que vai gosta, normalmente se inscreve para os próximos, esse né? volume assim, de informação, ele gera um impacto também muito, muito bom. Cara, que bom você estar aqui, viu? Eu queria agradecer a turma aí de Montes Claros. Já aprendi o caminho da igreja, agora ela vem de vez em quando, né? Não, agora sempre que tiver uma carne de sol no ponto, a gente já te chama. Vai mandar. E a gente com o privilégio que a Simone está aqui também, né? Simone veio, porque a Simone ela escapava demais. Eu falei com ela, Simone, em 2024 é o seguinte, aonde eu for, eu quero que você vai, viu, assim. E aí ela está tentando, dentro do possível. Mas a dinâmica com as crianças também, cara, difícil. Tiaguinho, especial, né, assim. Mas nos lugares, assim, que tem uma logística melhor para ela vir, eu tenho chamado, que eu acho que também traz um tempo para a gente também, para conversar. Então, a gente vem no aeroporto conversando muito, no voo conversando muito. Então, esses tempos de calmaria também são muito importantes para a relação. É bom. Que bacana, cara. Deus abençoe vocês. Muito bom. Olha, queria que a gente pediu isso no início, mas você pode ainda se inscrever no nosso canal, deixar o joinha, compartilhar com seus amigos, porque teve muita coisa boa aqui e que certamente pode ajudar muita gente. Às vezes é só uma informação, é só um link, é só a pessoa entender que ela é uma pessoa normal também, né? Um ser humano normal. Você quer melhorar a vida do seu pastor, do líder de ministério da sua igreja, manda essa conversa para ele, porque tenho certeza que vai ajudar muito, muito, muito mesmo, tá bom? Ismael, vamos deixar o seu Instagram, a gente @ismael.sobrinho. Lá acha tudo sobre mim, @ismael.sobrinho. Aí tem lá os contatos do consultório também. De tudo. A telemedicina é uma bênção também, né? Hoje é uma bênção, hoje 40% dos pacientes já são online, é uma coisa impressionante. Se eu quiser mudar para Montes Claros amanhã, eu consigo. Olha, isso é impressionante. Uma boa ideia. Pelo menos carne de solo eu vou ficar sem, né? E descansa mais no seu caso, assim, descansa no sentido de você consegue aumentar a carteira? Eu acho que são visões diferentes. Eu acho que a consulta online, ela te exige mais. Tu tem que prender mais atenção, observar e tudo. Mas ao mesmo Não, o contrário. Mas ao mesmo tempo, ela permite você atender pessoas em lugares onde elas não têm, às vezes, acesso a médico. Segundo, que às vezes tem algum tipo de conectividade, as pessoas fazem, às vezes, ler algum livro, te seguem no Instagram, ela quer trocar ideia com você. Então, acho que aproximou isso de gente que não poderia, né? E o terceiro, para a gente que atende, é você também trabalhar em casa, né? Então, tem escritório em casa, é bom que você toma um café com as crianças, você vai. Então, tem uma quebra de rotina que você não tem dentro de uma clínica mais formal. Eu acho que é um futuro inevitável, né? A psiquiatria é a especialidade mais fácil que mais vingou na pandemia no online. E quem sabe, acho que o meu futuro é ir para a praia mesmo, ficar atendendo lá na beira do mar. Tem um quiosquezinho ali. Eu vi uma pessoa falando esses dias que ela fez uma consulta online só para ver como é que era. Você ficava curioso e tal. E aí fez, e disse que agora nunca mais vai no... Eu tenho clientes que moram em Belo Horizonte, em bairros vizinhos do consultório. Então, vou fazer uma pesquisa aqui, se você prefere consulta presencial ou online. Deixa aí nos comentários, assim, qual a sua preferência. Sim, mas é engraçado, nas capitais, pelo trânsito, as pessoas moram em Belo Horizonte e não vão. Né? E eu atendo muita gente de São Paulo, é engraçado. Paulista, então, eles esquecem, eles não querem, eles não vão para o consultório. Assim, como tudo lá é muito deslocamento, ele prefere fazer consulta online. Então é muita cultura também. O pessoal do interior, é engraçado, que às vezes eu atendo o cara do interior, vamos supor, ele é de Montes Claros. Ele vai de carro para consultar e eu falo com ele assim, cara, a próxima vamos fazer online, porque você vai desgastar isso. Não, tem que vir. O pessoal mais velho, né? Mas eu sou meio desse tipo também, cara. Até de comprar online, eu gosto assim, de eu falar assim, não, para nós reclamar, né? Como foi fulano. Você não tem uma pessoa ali para você reclamar.
E também no interior, uma desculpa para ir na capital, né, cara? A gente precisa. É. Sempre, né? Uma desculpa a gente... Levar a mulher para passear, gastar, se largar de ser miserável, Então, entendeu? sempre que tem que sair daqui para ir lá, a gente aproveita a desculpa. A desculpa. Muito bom. Deus abençoe vocês. Obrigado, gente. Valeu. Nossa, é uma bênção, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que bom que Deus colocou um cara como você Vamos no na fé. mundo e no rebanho dele, né, no povo dele. Louvado seja Deus por você, Amém. por Simone. Louvado seja Deus pelo Adriano, Isso, que conectou a gente, exatamente. né? E uma bênção também aqui, cara, viu? Na minha vida, devo muito. E, inclusive, a história da conversão dele, cara, deixava mais uma hora, que é só a história da conversão dele é muito bonita também, né? Tem algumas coisas parecidas assim com a sua. Quero uma hora ter ele aqui nessa mesa também. Um abraço, Senhor Jesus, te abençoe. Gente, Deus abençoe. A gente se vê por aí no próximo Líder Talk. Queria que você estivesse aqui conectado com a gente também. E nós queremos que a sua vida, sua família, sua liderança, seu coração seja cada vez mais próximo de Deus e que você exerça nesse mundo aquilo que é liderança do ponto de vista de Deus. Não é o título que você carrega, o cargo que você tem. É servir, multiplicar e influenciar. Deus te abençoe. Um abraço. Um abraço. Tchau.